Bom dia. Estamos nos encontrando mais uma vez para a gente conversar sobre Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E hoje é domingo, um dia mais especial, digamos assim, em relação a outros dias, tá bom? E a outros momentos de adoração. O que é que nós fazemos num culto como este? É um culto voltado ao estudo, à reflexão da Palavra de Deus. É uma busca, né, nossa de querer compreender aquilo que a Bíblia está se expressando, não, né, na letra de quem escreveu. E Deus permitiu que quem escreveu, né, colocasse muita coisa do homem. Alguns se assustam com isso, mas se a gente for analisar, deixa eu citar novamente aqui, Davi, né, quando ele diz que odiava quem se colocava contra Deus. E essa palavra não é da inspiração divina, não é de Deus, mas é do coração de Davi. Bem intencionado, naquela época era normal, compreendia-se muito bem assim as coisas. Agora hoje a gente não tem mais espaço para isso, porque Jesus já nos disse que devemos amar o inimigo, não é? Devemos amar aqueles que são contrários ao que somos, ao que pensamos, ao que cremos, ao que fazemos. Devemos amar essas pessoas. E seguindo o exemplo de Jesus, devemos até respeitá-los. Devemos até defender o direito deles de serem diferentes. Entende? Então, atrás daquela letra de Davi, não é? No Salmo, acredito que seja o 139, ou seja, enfim, né? É um desses aí. Ou 138, não sei, não me lembro. Mas atrás daquela letra de Davi estava um espírito de Deus, o espírito da palavra. Qual é o espírito da palavra? Isso aí não é de Deus. Entendeu? O que é de Deus? Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus faria. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus diria. Jesus jamais diria, né, de odiar quem fosse contra Deus ou etc. Entendeu? Então, o nosso interesse num culto desse é de estudar a palavra para a gente compreender o espírito que está por trás da letra. E quando a gente vai conhecer esse espírito que está atrás daquela letra que foi colocada no texto, a gente vai compreender que Deus tem, né, uma maneira muito terapêutica, amorosa, acolhedora de nos atrair e de cuidar da gente. Entendeu? Ao contrário nosso, quando a gente tem um interesse muito grande, a gente acha que atrai as pessoas, né? Condenando, julgando, mostrando para ela, apontando os erros dela, quando na verdade não temos essa autoridade, não nos foi dado essa autoridade, né? E também não temos nem condição, porque eles cometem aqueles pecados, mas nós cometemos outros. Então, como é que eu tenho autoridade, condição de julgar aquele outro? Entendeu? Então, não temos esse papel. O próprio Jesus disse que veio ao mundo, ele não veio para julgar. E a palavra que serve para julgar aí serve também para condenar, né? Lá no grego. Então, ele não veio julgar, ele não veio condenar. Ele veio buscar. Ora, quem vem buscar não empurra. Quem vem buscar chama, atrai. Entendeu? Esse é o nosso papel como igreja. E esse é o papel que a Bíblia coloca como sendo de um hospital. Né? Então, esse é o interesse nosso quando estamos num culto como, né? Dessa forma, né? A gente tem para conhecer melhor o ensino da palavra de Deus. Tá bom? O nosso bom dia hoje é para a casa de apoio. Né, para o PS CAPES, Casa de Apoio. Essa Casa de Apoio, a gente tem lembrado nos domingos, até porque é uma maneira poderosa, não é, que Deus tem proporcionado a muitas pessoas para serem abençoadas. No momento mais drástico, no momento mais triste, no momento mais doloroso das pessoas, existe uma casa como esta para auxiliar, para ajudar, né, algumas pessoas, algumas famílias. Pessoas, inclusive, algumas poucas aqui da cidade, porque as da cidade têm sido ajudadas de outras formas.
mas pessoas de cidades vizinhas que não têm onde ficar aqui em Teixeira, então ficam nesta casa. Né? Trazem seus doentes, acompanham seus doentes, deixam eles no hospital sendo tratados e eles têm então um lugarzinho ali, um lugar acolhedor, um lugar amoroso para dar a eles condições de aguardar a recuperação dos seus doentes. Temos até pessoas de outros estados vizinhos e estados distantes. Então, é um lugar de muito cuidado, não é? Muito amor para se dar a essas pessoas, principalmente nesse momento tão complicado de acompanhar pessoas enfermas, de acompanhar pessoas que estão precisando dos cuidados médicos, tá bom? Então, a Casa de Apoio recebe hoje o nosso bom dia, né? E a nossa oração para que o Senhor continue abençoando muito, não só os que já estão sendo abençoados, né? Ou seja, os que estão se beneficiando com a casa, mas também quem está à frente dela, quem está dirigindo, não é? Quem está sendo instrumento de Deus para criar os mecanismos para abençoar essas pessoas, tá bom? Então, nosso bom dia é para a Casa de Apoio. Tem aqui um banner que eu queria mostrar para vocês, deixa eu aqui facilitar para que vocês vejam e a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu coloco aqui na imagem para vocês perceberem. Eu acredito que seja o grande resumo de todo o ensino bíblico, tá bom? É o resumo de todo o ensino bíblico. Deixa eu botar ele mais perto aqui para facilitar a visibilidade. Aqui está. Não sei se dá para ver já aí, mas o banner ele está chamando atenção para o que nós consideramos como doutrinas fundamentais, né? A partir dessas doutrinas, você pode imaginar qualquer outra doutrina. Percebeu? A partir delas, você pode analisar as muitas doutrinas que existem, né? Já existem por aí, muitas muito bem intencionadas, mas muitas vezes fora do contexto bíblico, fora do ensino bíblico, né? Então, aqui está. Aqui diz assim: doutrinas fundamentais para a prática religiosa na fé cristã. Ensinos que determinam todos os demais ensinos como verdadeiros ou falsos. Dos anabatistas bíblicos antes da Reforma Protestante e sistematizada por Martinho Lutero. Então veja aqui. Primeira doutrina: só a fé. Só a fé. Só ela no sacrifício, só a fé, a confiança, o crédito, né? No sacrifício vicário é suficiente para o perdão completo, né? Para a salvação. Só a fé é suficiente para a salvação de alguém, tá bom? Então, isso e só isso já resolveu tudo mais, entendeu? Ela fecha todas as demais. A segunda é só a Bíblia. Então, só a Bíblia é a palavra de Deus, outros meios são lembranças dela, mas só ela é a palavra de Deus. Tá ok? Só ela é as Escrituras. Considerando isso que eu disse para vocês antes, entendeu? Por exemplo, o que é a Bíblia não é exatamente a letra. A Bíblia é o espírito da letra, é o que levou o indivíduo a escrever aquilo. Aí sim, é a palavra de Deus. Porque o que o indivíduo escreveu, muitas vezes é de assustar. Né? Por exemplo, Davi mandou o Senhor, pega os filhos dos teus inimigos e lança a cabeça deles, né? Lança a cabeça deles na pedra para quebrar tudo. Isso não é de Jesus, isso não é de Deus. Moisés entendeu da parte de Deus que deveria o povo de Israel entrar em Canaã e matar tudo e todos.
entende? Matar tudo, não era para ninguém ficar vivo. No entanto, lá no texto em Juízes, o texto bíblico diz, olha, veja só, vocês entraram e eu deixei que ficassem entre vocês alguns povos cananeus. Ora, Deus mandou matar tudo ou não mandou matar tudo? Porque depois ele diz que deixou no meio do povo de Israel alguns cananeus. Mandou ou não mandou? Não, não mandou. Mas Moisés entendeu assim, né? Porque era normal naquela época se entender desse tipo de coisa. Isso se chama revelação progressiva, quando o ser humano vai devagar entendendo tudo que Deus está dizendo. Por que a gente acredita que não foi Deus que mandou isso? Porque Jesus jamais mandaria fazer uma coisa dessa. Imagine Jesus dizendo para Moisés, Moisés, entra lá e mata todo mundo. Imagine o seu Jesus, o Jesus que você acredita, dizendo isso. Ora, se o seu Jesus mandaria fazer isso, então Moisés entendeu certo. Porque o meu Jesus não mandaria. Entendeu? Ora, se o meu Jesus não mandaria, então Moisés, muito bem intencionado, entendeu errado. Ok? Então, isso é só a Bíblia. O outro é só a graça. Só a graça. Veja só a graça de Deus nos faz agradáveis, parecidos com Jesus, e isso é a santificação. Só a graça de Deus. E todas essas afirmativas aqui, eles têm textos bíblicos, não é? Eu acredito que hoje deve sair, eu devo estar publicando, né, na minha rede social esse banner, vai ficar mais fácil para que você possa dar uma olhada. Aí diz aqui, nos protege do pecado, das aflições e do maligno. Olha que coisa interessante. A graça de Deus nos protege, não é, do pecado, das aflições e do maligno. Tá bom? Então, esse aí é o banner que eu queria chamar a atenção nessa oportunidade. Na sequência, tem aqui no meu programa, tem Efésios. A gente terminou o livro A Carta de Paulo aos Filipenses, agora a gente vai para Efésios. É outra carta maravilhosa. Essa carta também foi escrita quando Paulo estava preso, na mesma época da carta aos Filipenses. Isso aqui é mais ou menos o ano 60, ou seja, 30 anos depois da morte de Jesus. Aí Paulo está escrevendo então para aquela igreja. Na verdade, essa carta ela não é uma carta só para a igreja de Éfeso, mas é para as igrejas vizinhas a Éfeso também, entendeu? Então, ela é o que pode ser chamada de uma epístola, né? Não é uma carta especificamente, mas a epístola tem a ideia de que é uma carta para várias, né? Para vários destinatários, tá bom? Então vamos ver aqui, Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, é apóstolo de Cristo Jesus, esse título de apóstolo, né, para ser reconhecido, Paulo realmente suou bastante, porque a ideia de apóstolo era aquele que tinha convivido com Jesus, aquele que esteve diretamente aprendendo de Jesus, era um discípulo achegado, né? Paulo não viveu com Jesus, mas Paulo, para aquela época, precisava desse título, até, segundo o entendimento dele, precisava para exercer o ministério dele junto aos gentios, né? Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aí é uma preocupação dele para dizer que não era uma vontade dele, não era porque ele queria, não é? Aliás, é interessante isso porque o apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, ele tinha uma vida muito melhor e mais tranquila do que quando ele passou a ser perseguido porque estava na igreja, ou seja, os judeus perseguindo ele. Então, o que ele fazia antes contra a igreja, estavam agora fazendo contra ele. Só que menos, porque ele chegava a matar pessoas. Agora não estava acontecendo isso. Talvez o Império Romano não permitisse, né? Mas a dificuldade de Paulo era maior. Antes era muito mais fácil. Mas assim mesmo, sendo chamado,
por Deus para esta obra, ele então abandonou aquele tipo de vida e agora abraçou uma vida que tinha que levar a sua própria cruz. E eu volto a lembrar, quem estava perseguindo Paulo não era o mundo. Não era o mundo. Quem estava perseguindo Paulo eram os religiosos, o chamado povo de Deus. Percebeu? A gente é que gosta de proteger a nossa área e jogar a culpa no outro, jogar por cima do muro. Na verdade, é o chamado, é o dito povo de Deus que estava perseguindo Paulo. Quem protegeu Paulo desse chamado povo de Deus foram os romanos. Então, romanos não eram os inimigos, né? Quando Jesus foi morto pelos judeus, pelos religiosos judeus, os chamados povo de Deus. Quem protegeu, ou quem queria proteger Jesus, era Pilatos. Pilatos, 3 vezes, se eu não me engano, acho que foram 3 vezes, insistiu, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem, mas tem que matar. Em nome de Jesus, em nome de Deus, tem que matar ele. Ele tem que ser crucificado. E outra coisa, Pilatos, se você não matar ele, em nome de Deus, nós vamos perseguir você junto a César. Nós vamos dizer a César que você não está nos obedecendo, matando esse homem em nome de Deus. Deu para entender o peso dessa coisa? Como é perigoso, quer dizer, a religião é ótima, mas na mão de gente errada, o que é que acontece? Né? E mais ainda, em nome de Deus, Paulo, na hora que Pilatos disse, olhe, o sangue desse homem não está nas minhas mãos. Eles disseram, olhe, que o sangue dele, em nome de Deus, caia sobre nós. Caia sobre nós. Não foi o mundo que matou Jesus. Foram os religiosos, gente como a gente. Adoradores de Deus como a gente. Tá bom? Ok. Então, pela vontade de Deus aos santos, né? Jesus pela vontade de Deus. Então, o preço de Paulo e o preço de Jesus foi a questão religiosa. Então, eles abraçaram pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Ou seja, estou escrevendo essa correspondência para os santos, os salvos, os lavados pelo sangue de Cristo que estão em Éfeso, né? E fiéis em Cristo Jesus. Né? Graça a vós, isso aqui é uma saudação. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma simples saudação, comum naquela época. Isso não se tornou, não era uma obrigação, não era que tinha que... Quem não usasse essa expressão não era salvo, quem não usasse, não tinha nada disso não, é uma saudação normal. Jesus nunca usou esse tipo de coisa, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque houve um período na história, né, da igreja aqui no Brasil, e ainda há em alguns casos, pessoas que acham que se não usar uma expressão como essa, é porque eu ouvi muitas vezes, né? O que é que eles falaram? Porque foram ensinados daquele jeito. Foram ensinados, então eles repetiam, né? De que esses crentes que não usam paz do Senhor, ou que não usam graça e paz, esse povo não é crente. Entendeu? Olha, quem matou Jesus foi gente religiosa, tá bom? Muito bem. Amanhã a gente então vai conversar sobre as bênçãos, né? As bênçãos espirituais em Cristo. Né? Essa é a continuação a partir do versículo 3, Paulo falando então aos Efésios, ok? Na sequência aqui, a gente vai para perguntas que me fazem. Antes de ir para perguntas que me fazem, eu vou aqui para uma mensagem, né, que a direção da Casa de Apoio me enviou, já que hoje é o dia da gente estar lembrando da Casa de Apoio, do PS CAPS, então foi mandado essa mensagem, e é muito interessante, e eu gostaria que nós prestássemos bem atenção, tá bom?
Deixa eu tirar aqui a música. Tô tentando tirar, tá? É porque ainda fico. Ok, tirei. Agora eu vou lá para a apresentação. Muito bem, é com o Cortella, né? Deixe-me colocar aqui mais fácil de ser visto. Aqui está. Vamos ver se nessa posição dá, tá bom? Vamos aproveitar o máximo do que ele pode estar nos falando nessa oportunidade aqui. Deixa eu botar um pouco mais de volume aqui. Pronto. Morte que me importa porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa, ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar. Muito bem. Esse é o Cortella e esse recado dele é interessante e a gente precisa estar atento a isso. Ser importante. E quanto mais você, né? Quanto mais você vai ao encontro do outro, mais importante você se torna. Quanto mais você vive em função de si, né? E você deixa o outro, menos importante você fica. É por isso que tem pessoas que morrem e fazem diferença. E tem pessoas que morrem e não fazem diferença. Porque viveram para si. Tá bom? Então essa é uma atenção que a gente tem que ter para a gente não perder tempo na vida, né? E quando a gente vai e parte para ir ao encontro do outro, a gente está indo ao encontro de Deus. Então muita gente está procurando Deus no vertical. Na verdade, Deus está no horizontal. Tá bom? Está lá no encontro do outro. Quanto mais eu vou ao outro, mais eu chego mais perto de Deus. Porque Deus está lá. Por que Deus está lá? Não só porque Deus ama, não só porque Deus está com todos nós, porque nos ama a todos, mas porque Ele ama aquela pessoa. Quando você ama, você vai ao encontro, então, favorável, né, ao próprio Deus. Tá bom? Deixe-me ver aqui, na sequência, perguntas que me fazem. Acredito que nessa semana eu vou estar conversando sobre arrependimento, sobre o Apocalipse e sobre batismo, tá bom? Acredito que eu vou ter oportunidade para estar conversando sobre isso. No culto passado, nós não temos nenhuma questão em si, não é? Não temos alguma pergunta em si, algum questionamento em si. Mas nós temos uma palavra aqui do Júlio. Tivemos algumas pessoas que curtiram, né? Ainda não aprendi muito essa palavra, mas curtiram, né? O programa de ontem. Mas tivemos uma palavra aqui do Júlio César, né? Quando ele disse: lembro-me de quando o Senhor fez meu batismo,
Glorifico a Deus por ter colocado o Senhor em minha vida. Muito bem. O Júlio César, muito obrigado pelo carinho, pela lembrança e um abraço grande. Que Deus também continue abençoando muito você aí nas suas atividades. Vez por outra, eu estou vendo alguns pôsteres seu e fico acompanhando o que tem ocorrido, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tá bom? Então, mas muito obrigado pelo carinho. Mas eu tenho lembrado o seguinte, se você tiver alguma questão, alguma pergunta a fazer, faça, mesmo que você já tenha a resposta para essa pergunta. Entendeu? Você já tem, você já sabe, aquilo já está definido para você. Então você quer ouvir uma outra opinião, uma outra, né, uma pessoa a mais sobre aquele assunto. Aí você pode perguntar, né, nos comentários, para que amanhã, né, no dia seguinte, havendo o culto, a gente possa estar conversando sobre aquele assunto, tá? Mas eu quero hoje começar a falar sobre arrependimento. Arrependimento é talvez o ponto mais alto, né, do nosso relacionamento com Deus. Entendeu? Arrependimento. Porque, como eu disse, já lembrei antes, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu imagem e semelhança. Livre-arbítrio está tudo ligado à imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, esse livre-arbítrio, diz que Deus nos respeita. Deus nos respeita nas decisões, nas nossas vontades, nas nossas decisões. É tanto que quando a gente ora, Senhor, converte fulano, isso Deus não vai fazer se a pessoa lá voluntariamente não permitir. Deus não obriga ninguém a nada, porque Deus respeita. Agora, veja só isso. Quando eu digo, Senhor, eu quero que tu faças isso comigo, eu quero mudança, eu quero deixar esse tipo de vida. Aí Deus vem e me ajuda. Ele não vem e muda, ele vem e me ajuda. Né? E o que é que vai ocorrer? Quanto mais eu dou espaço para ele agir, o que normalmente não acontece, quanto mais espaço eu der para ele agir, né, mais ele vai agir, respeitando a minha individualidade. O importante para ele é que nós dissemos, Senhor, nós queremos. Né? Então, as dificuldades para ele fazer isso mais rápido, somos nós que colocamos, porque ele nos respeita. Deus não quer robôs, entendeu? Deus não quer pessoas robóticas. Deus quer pessoas. E para ter pessoas, ele precisa respeitar a minha individualidade, a sua individualidade. Entendeu? Então Deus permite, né, o que somos e ele trabalha em cima do que somos, do que fazemos para a glória dele. Tá bom? Então, mas eu falando sobre arrependimento. Então veja aqui o que é que eu tenho anotado aqui para falar sobre arrependimento. Princípios que norteiam o arrependimento. Isso está pregado em 2 Crônicas 7,14, Ezequiel 18:23, Atos 17:30, Mateus 3:2, Mateus 4:17 e Atos 20, versículo 21. Primeiro, é o seguinte: primeiro e único passo possível e suficiente. Olha só. É o primeiro passo que qualquer ser humano pode fazer e é o único passo possível para se fazer, mas é também suficiente. Então, digamos que para eu ser salvo, eu preciso passar por 100 mudanças. 100, né? 100 que eu digo é 99 mais 1, né? De mudanças. Tudo começa com o arrependimento. Então, o arrependimento é a primeira coisa dessas 100. O restante é impossível para mim. Mas pelo menos esse primeiro aqui é possível. O resto Deus vai fazer em mim. Porque eu dei o primeiro passo. Entendeu? E no fundo, no momento mais apropriado, a gente vai descobrir que nem sou eu que dou o primeiro passo. Eu digo no meu coração que, Senhor, eu quero.
Ele vem e me ajuda a dar o primeiro passo. Olha aqui, que coisa. Tá vendo? O texto bíblico em Atos diz que é Deus que opera o arrependimento na vida da pessoa. A gente vai ter um momento certo para conversar sobre isso. Mas o importante é, no momento que eu quero, não é? Acontece. É o primeiro, único passo suficiente. O resto é Deus que opera. Segunda coisa sobre arrependimento. Obediência e bom senso. Não é? Então, por que obediência? Porque esta é a orientação de Deus para a gente. Se arrependam. Arrependei-vos. Quando o texto diz assim, arrependei-vos e crede, isso está em Mateus. Arrependei-vos e crede no Evangelho é Mateus capítulo 4, né? Quando Jesus começa a sua pregação. Lá em Marcos diz que não é arrependei-vos e crede, é arrependei-vos dos vossos pecados. Porque o crede é uma ação de Deus. É Deus que coloca essa fé em nós. Né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que, como é que diz? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. É um dom de Deus. É Deus que concede a vocês. Agora, concede a todo mundo? Não. Concede a quem passa pelo primeiro passo que eu disse na instante do arrependimento. A quem abre o coração para que ele possa operar esse arrependimento. Aí Deus vem e coloca a fé nessa pessoa. Então é o primeiro e único, e é uma obediência e é um bom senso. Bom senso. Terceiro, arrependimento é um processo e aceitação. São 4 passos. Né? Normalmente eu lembro que arrependimento é reconhecer, pedir perdão. Olha, reconheci. Todo mundo é pecador, então eu também sou. Se todo mundo eu também sou, não sou diferente de ninguém. Segundo é pedir perdão por isso. Isso ofende a Deus, então eu peço perdão. Eu tenho o lamento por essa situação, eu lamento essa situação comigo. Né? Na verdade é o contrário, veja só. Reconheço que sou pecador, lamento isso, há uma tristeza porque eu sou contra Deus. Depois eu peço perdão e depois eu assumo, Senhor, Senhor, eu não quero continuar desse jeito, eu quero que tu trabalhes em mim e mude o meu coração. Então eu quero, né? Então ele vem e opera isso, tá? É claro que a gente não consegue obedecer se eu quero, mas ele nos ajuda, porque ele sabe que a gente quer, né? Como Paulo diz assim, aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço, e Deus sabe que a gente, infelizmente, é assim. Então, Senhor, eu quero, né, uma vida nova contigo. Ele sabe que eu quero, mas eu não consigo. Mas ele vem e me ajuda nisso. Entendeu? É isso que acontece, né, na relação com Deus. É um processo, né, nesses 4 passos e aceitação. É uma porta estreita e é um novo nascimento, como a Bíblia chama. É uma porta estreita, poucos passam por ela, porque é complicado, não é fácil uma pessoa reconhecer, mesmo todo mundo sendo pecador, não é fácil uma pessoa lamentar, ficar triste com isso, e não é fácil pedir perdão, e não é fácil assumir uma nova vida. Muito complicado, tá? Sabedoria e inteligência, né? Pois é prudência e perspicácia. Ser diferente da maioria, isso como resultado, né, desse reconhecimento, e ser diferente da maioria. Né? Ser diferente da maioria. Voltar da multidão, não cair no abismo, ou seja, a multidão está indo, mas você vem ao contrário, e ser diferente da maioria na vida toda, em casa, no trabalho, no dia a dia. Então agora você é luz. Não é, você não vai ser luz, você é luz, você é sal e vai fazer a diferença por onde passa na vida das pessoas. Tá bom? Então esse é o sentido de arrependimento. Muito bem, dito isso, vamos aqui para o nosso momento de oração. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo que ele representa na vida da gente. O que ele nos lembra, a nossa nova vida com teu Filho Jesus, porque hoje é o teu dia.
Pedimos, ó Deus, que Tu continues usando a nossa vida para abençoar as pessoas, para levar, Senhor, o Teu amor, para levar o Teu carinho para as pessoas, para, ó Deus, sermos luzes reais, sermos sal real e podemos, ó Deus, com isso, ser bênção neste mundo e esse mundo, ó Deus, vir para Ti por causa, ó Deus, da nossa maneira de ser em relação a eles. Pedimos isto, confiamos, agradecemos. Imploramos agora em especial pela Casa de Apoio, agradecemos por tudo aquilo que já tem sido feito. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão diretamente comprometidas, envolvidas nesse trabalho. Obrigado pelo pastor Estevão, pela sua vida, pela sua dedicação. Obrigado porque Tu tens usado ele de uma maneira muito especial na vida de tantas pessoas que por ali têm passado. Muito obrigado por aqueles que têm dado apoio, não é, de uma maneira ou outra, para que ele possa exercer esse ministério. Te agradecemos, te louvamos por tudo isto, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje é domingo, né? E hoje, por ser domingo, é um ótimo dia para repensar sua vida com Deus. Então aproveite isso, pega papel e caneta e faz uma avaliação do seu relacionamento com Deus e o que é que pode ser melhorado, não é, nessa relação, tá bom? E que esse dia seja um dia muito especial para a sua família também, na convivência com você, no cotidiano dela, tá bom? E que Deus lhe use especialmente para abençoar você mesmo, a família e todas as demais pessoas que convivem com você, tá bom? Deus abençoe.